Bem, nós estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa usina é a maior usina 100% nacional. Está aqui conosco Eduardo Camilo, que é superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, que é a empresa gestora justamente desta usina, Belo Monte, que fica no rio Xingu, nas proximidades de Altamira. Camilo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer obrigado todo meu. Por ter vindo. Boa noite. A gente poder conversar um pouco. A gente ouve aqui de Belém falar de Belo Monte, fica no Pará, isso nos orgulha, coisa e tal, mas é um pouco distante da capital. Verdade. Então, nós também, em nível de informação, ficamos um pouco distante. E isso cria uma curiosidade muito grande, né? Dizer que, olha, a maior hidrelétrica 100% nacional, porque lá Itaipu é binacional, ultrapassou o Tucuruí, né? Sem dúvida. No frigir dos ovos, o que é que nós paraenses ganhamos, além da fama de sediar uma hidrelétrica desse porte? Boa noite a todos. A hidrelétrica Belo Monte, que é gestionada pela Norte Energia, hoje em dia é o maior investimento no setor elétrico feito no país, né? Tudo isso feito dentro do estado do Pará, priorizando mão de obra do estado do Pará, né? E ela vai ficar lá, depois de pronta, que a nossa previsão é dezembro de 2019. Está com já houve uma antecipação de cronograma, estava sendo previsto para 2020. Isso, já houve. Todas as 15... ou melhor, são 24? São 24 turbinas. 24. 15 estão funcionando hoje. 15 hoje funcionando, né? Então, hoje, né, nós temos 15 unidades funcionando, 6 na casa de força principal, que é em Belo Monte, e 6 na casa de força complementar, que é em Pimental. Né? Então, hoje nós já temos 15, elas produzem algo em torno aí de 5.733 megawatts quando tem água, né? Porque a usina Belo Monte ela é a fio d'água, ela não tem reservatório. É um reservatório pequeno? O reservatório é pequeno. Imbróglio com ambientalistas e tudo mais. Justamente para não alagar terras indígenas. Isso trouxe algum tipo de prejuízo no frigido... No final das coisas? No final das contas, né, o prejuízo que se causou é o seguinte, que o projeto original, lá de 75, né, e que veio se aperfeiçoando, ele alagava uma quantidade bem grande de terras indígenas, né? Mas ele seria o maior projeto, né, do mundo. Ele teria 18 mil megawatts. Então, se você olhar pela parte técnica, né, ele teve um prejuízo de cerca de 7 mil megawatts. Que caiu para 11 mil. Caiu para 11.233. Então, cerca de, vamos botar aí, 7 mil megawatts, né? Mas, em compensação, você Pode ser realizado. Pode ser realizado e você teve um prejuízo muito menor na parte ambiental. Né? O projeto foi extremamente discutido. Você não teve uma terra indígena alagada. Nós todos acompanhamos pela mídia o embarga a obra, desembarga a obra. Isso houve algum atraso, né? Deve ter atrapalhado, deve ter aumentado os custos e assim por diante. Bem, eu vou aproveitar a sua estada para que você nos explique o seguinte. A gente ouvia falar muito de consórcio Norte Energia. Várias empresas do setor se uniram para bancar e construir a usina. A usina está pronta, já está gerando, mas ainda continua a obra, quer dizer, o consórcio continua construindo. E hoje tem uma empresa para gerir a usina. Como é que funciona isso? Vamos lá. A Norte Energia S.A. foi a empresa que venceu o leilão, né, para construir e operar a usina Belo Monte por 35 anos. Então, a Norte Energia é uma sociedade de propósito específico, né, que vai construir e depois operar durante o restante do tempo a usina Belo Monte. A maioria do capital da Norte Energia é privado? A maioria do capital da Norte Energia é privado. Cerca de 51%. 51%. De empresas do setor? Ou não, investidores também. Investidores. Né? Então, você tem, por exemplo, né, a Eletrobras, aí sim, empresa pública, você tem investidores como Petros, Funcef, né? Fundos de pensão. São caixas, são fundos de pensão. Né? E o restante na mão de empresas do setor. Né? Então, você construção tem... e assim por diante. Isso. Aí vamos lá. Então, essa é a Norte Energia. Né? Então, a Norte Energia, ela contratou, né, empresas para fazer a construção civil
né? Os barramentos, as barragens, né? Os canais, né? A implosão de rochas para você poder fazer o canal, enfim. Então, essa empresa é o Consórcio Construtor Belo Monte, que tem várias empreiteiras do setor de construção civil. E tem o Consórcio Montador de Belo Monte, né, que é o consórcio que faz a parte da montagem eletromecânica. De onde vêm essas usinas, essas turbinas? Tudo nacional. Tudo nacional? Tudo nacional. As empresas são estrangeiras, mas com sede no Brasil. São empresas como GE, Voith, Andritz, entendeu? E as usinas não são, as unidades, né, não são de apenas uma empresa, porque essas empresas não teriam capacidade para entregar. Então você tem X número de GE, X número de ADIS. Então, ano que vem, no final do ano que vem, com as 24 turbinas, chegará ao limite, ao previsto, 11.000. Ao previsto, 11.233. Então, em dezembro, o cronograma está bem alinhado, bem ajustado, bem E aí em cima. vai abastecer 17 estados. Sim, 17 estados, cerca de 60 milhões de pessoas. Para ter uma comparação, 8 estados do Pará. Outra explicação que nós gostaríamos de ter também. Aí, no caso, a Norte Energia gera a energia hidrelétrica através da água do rio Xingu. Justo. E entrega para uma outra empresa que vai distribuir esta energia para os 17 estados. Quando a gente tem um grande apagão, que a gente acusa logo, olha, Belo Monte, ou é Tucuruí e assim por diante, nós temos que acusar alguém, né? Faltou energia. Bem, os problemas geralmente ocorrem nessa transmissão. Não é? Cai um cabo, Sim, uma árvore, sei lá. Intempérie. Isso, um fogo, essa época agora com seca, deve ter muito fogo e assim por diante. Isso já é uma outra empresa da transmissão? Na verdade, Mauro, o setor elétrico ele é dividido em 3 etapas. A geração, que é onde está a Norte Energia, ou seja, quem produz hidrelétrica, termoelétrica, solar, né, eólica. Depois, essas empresas entregam as transmissoras, que vão levar, né, lá da produção até a chegada no consumo, nas cidades, vamos dizer assim. Então, essa energia de Belo Monte, né, nós entregamos na empresa transmissora, a empresa transmissora leva para o Sudeste, né, e vai chegar do Sistema Nacional Integrado. E ele que vai distribuir. Isso, justamente. E que é operado pela ONS, operador do Sistema Nacional. O Pará está entre esses 17 estados? O Pará está entre os 17 estados. A energia também fica no Pará. Então, quando chega lá, aí é que nós vamos ter o terceiro componente dessa indústria, que é o distribuidor. Que é local, que é a empresa local que faz a distribuição na cidade, que leva energia para a nossa casa. Alta tensão, baixa essa energia e distribui nas casas. Compra grande pacote de energia nos leilões. No caso aqui nós temos a Celpa, que compra esse pacote. Que compra esse pacote. Que a Norte Energia oferece em leilão. Oferece em leilão. E aí essa energia chega, aí ele rebaixa a tensão e distribui nas nossas casas, indústrias, comércio. Entendeu? Então, normalmente, como você bem falou, quem sofre mais nesse processo todo, no caso do apagão, né, é geralmente a transmissão. Né? Porque a transmissão são quilômetros, por exemplo. Nós temos 2 linhões lá de Belo Monte com 2.500, 2.700 quilômetros de linha. Né? Um já está pronto, o outro vai ficar pronto também próximo lá de dezembro, né, de 2019. E isso está no campo, né, na mata, ele vai levando aquela linha. Então sofre intempéries climáticos, sofre do fogo, vandalismo. Então, normalmente acontece alguma coisa por ali. Mas acaba se acusando, vamos dizer assim, quem tem o maior. Mas nesse apagão de 21 de março, depois da investigação toda do ONS, chegou à conclusão que foi lá na transmissão e a própria Norte Energia ela foi prejudicada porque 5 turbinas nossas que estavam em operação naquele momento foram desligadas. Você falou agora que o reservatório é pequeno, ela trabalha em linha d'água, nesse período que tem menos chuva, a tendência é que vai gerar menos energia? Essa é a característica de uma usina a fio d'água. No período de seca, ela gera menos energia ou até para totalmente. Né? Então, a Norte Energia... Como é que ela está se saindo nesses dias? Então, vamos dizer, hoje ela tem 2 turbinas funcionando, das 9 prontas.
Se tivesse Porque 18, não tem água suficiente para as 9. Não tem água. O que acontece, vamos dizer, com uma usina que tem um grande reservatório, como é o caso de Itaipu, né, que é bastante famosa. Ela tem um reservatório que no período de seca, ela vai consumindo. No de então, cheia, por isso que é importante o sistema elétrico nacional, que um compensa o outro. Justamente. Se não existisse esse sistema, se a usina só abastecesse o Pará, porque é paraense, assim por diante, chegava numa época dessa, ia faltar energia. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Aí o que acontece? Mas qual a importância de Belo Monte? Quando estiver na cheia, né, ela vai estar produzindo, ao seu final, 11.233 megawatts, com bastante água, né? E nesse momento, o operador nacional do sistema, ele vai desligar para fazer reservatório, para aumentar aquele lugar aonde está chovendo. Camilo, eu vou uma pergunta aqui de universitário. Não tem uma forma de guardar essa energia da época boa, fazer um reservatório de energia? Não tem, a não ser a água mesmo, entendeu? A não ser a água. Tem uma bateria não que tem, ainda não tem. Possa ainda não guardar toda a energia que abunda em um período e falta no outro. Ainda não há tecnologia, está se desenvolvendo, principalmente para carros elétricos, né? Para guardar energia da forma de geração solar, eólica, né? Mas ainda não existe tecnologia suficiente para isso. Você tem que estocar realmente água o mais alto possível para você guardar energia. Bem, Camilo, na construção de Tucuruí, nós tivemos uma série de problemas de natureza ambiental, de natureza social e assim por diante, que até hoje a cidade de Tucuruí sofre em função disso. Então, eu li na época que não ocorreria esses problemas no entorno de Belo Monte, porque já tinham sido estudados, já tinham acontecido e as precauções estavam sendo tomadas. Aí a gente, de repente, vê uma pesquisa nacional, Altamira, o município de maior índice de criminalidade no Brasil e novamente atribuída a Belo Monte. Como é grande o monte, vamos jogar tudo nele. Né? Nós sabemos de todos os investimentos que, inclusive, foram obrigados a fazer na assinatura da concessão e assim por diante. O que deu errado? Nós vamos a um breve intervalo, na volta você vai explicar para nós por que esse alto índice de criminalidade naquela região, se tudo foi providenciado para que não desse errado, mas alguma coisa falhou, ok? Ok. Tá, eu volto já.